Olá, tudo bem? É um grande prazer estar com você, né, passando essas informações sobre o Conexão PDQ. Nós já trabalhamos aí a primeira fase, que foram as disciplinas, e agora nós precisamos assim finalizar a captação dos alunos, trabalhar esses alunos, construir uma turma e construir toda a praxis em torno da Egotal. Eu montei esse vídeo para poder trabalhar algumas dúvidas que foram aparecendo, né? Então, vamos ver se a gente consegue organizar toda essa fase agora. Vamos lá? Deixa eu puxar aqui para o cantinho, que eu vou vir aqui para o cantinho para trabalhar com você daqui, ó, tá? Então, começando, tá certo? Uma visão geral do programa de algumas coisas. Então, até agora o que aconteceu foi, vocês tiveram as disciplinas, o primeiro conjunto de disciplinas, né? Estão aí começando o segundo conjunto de disciplinas, né? Então agora é a hora de buscar esse aluno, de trabalhar essa turma. Então vamos ver o que a gente pode trabalhar aqui, né? Então, mais uma vez aí, nós podemos concluir, né, que nós estamos exatamente, então, nessa fase aqui, né? Ou seja, na fase em que eu estou entre o game e a inscrição dos jogadores. Um momento bem legal, bem tranquilo, bem gostoso, né? Depois disso, a gente tem, obviamente, e é o que eu sempre digo, o professor que pega todo o material, o professor que nessa fase ele vai elencando as dificuldades, o professor que nessa fase vai fazendo as fotos de tudo que ele fez, né? As fotos das aulas, a foto dos trabalhos extra ambiente escolar, por exemplo, foi fazer uma palestra em alguma escola municipal, ou foi fazer uma palestra em algum lugar, ou levou os alunos a uma comunidade terapêutica, ou trabalhou, ou seja, tudo que você fizer nessa fase agora, é importante que você registre para ficar mais fácil depois a outra fase, que é essencialmente você construir toda a sua monografia em cima dessa praxis, né? Lembrando que a monografia ela tem nota máxima quando o tema está alinhado com a praxis. Se você não alinhar o tema com a praxis, você pode ser aprovado? Pode. Por exemplo, quero falar sobre a visão do álcool, como que o álcool está sendo distribuição, estatística, ou como é que o que ele causa, efeitos, etc. Mas não vou falar sobre a minha comunidade. Vou falar sobre dados gerais, né? Sobre algum estudo ou algo que eu considero interessante. Posso fazer isso? Pode. Se fizer uma boa apresentação, igualmente boa ou igualmente com o mesmo desempenho de uma apresentação que trabalhou somente a praxis, obviamente a apresentação não muda, a construção do trabalho não muda, a qualidade do trabalho não muda, o que muda é que ao invés da nota máxima você vai ter uma nota próxima. Agora, o que é legal é você então se organizar, porque você pode fazer isso sem problema nenhum, mas você pode também, à medida que você vai fazendo isso, você já vai colocando todo um processo de inclusão regional, todo um processo de inclusão do trabalho que você fez na sua escola, né, ou no seu município, e aí fica bem legal para você poder atingir aí a sua melhor nota, né, e tirar uma nota excelente no seu trabalho. Então nós estamos exatamente aqui, né, entre o game, ou seja, trabalhando a inscrição. O game ele pode durar até 6 semanas, ou seja, a partir do momento que começar, e todos vão começar juntos para a gente poder ter uma dinâmica de acompanhamento, o aluno terá 6 semanas. Então nós estamos aí aguardando as listas que foram enviadas para você, dentro de um padrão, nome, e-mail do aluno e os dados que são necessários para fazer o cadastramento. Cadastramos o aluno, a partir do momento do cadastro, aí você vai ter 6 semanas liberadas, todo mundo junto, tá certo? Bom, o segundo ponto importante que você tem aí é que tem no game missões, objetivos, ambiente, troca de informação, que é o ambiente do Egotal, né? O que nós trabalhamos no Egotal? Valores, hábitos, virtudes, códigos de comportamento e inteligência, ou seja, é esse o mote de tudo que acontece no game. Então veja, se você ainda não jogou, você está inscrito, seria fundamental que você jogasse, tá certo? O que envolve? Desafio, vida, bônus, ou seja, tudo aquilo que tem um ambiente gamificado. O a mais, você tem os infográficos, infovídeos, animações que vão explicando e que vão trabalhando com o aluno à medida que ele vai preenchendo o seu estilograma, tá certo? E aí, obviamente, eu vou passar aqui
né? Quanto ele pode interagir com o game? Quantas vezes ele quiser. São 12 fases. Se ele passou pela primeira, não gostou, ele volta. Se ele achou que não está legal, ele volta. E ele vai cumprindo então todo um processo e obviamente, né, ele vai evoluindo no ranking, tá certo? E aí, obviamente, né, cada fase é verificada, cada fase conta um nível no ranking e você tem que ter um grupo de alunos aí que efetivamente chegue ao final, né? E no final, o mais legal, ele tem um estilograma com 12 competências, 12 códigos de comportamento e inteligência, em que, obviamente, eu tenho, né, quais são dentro de todo um processo de desenvolvimento, de análise, de tudo que ele respondeu, de tudo que ele passou, uma curva, né, dessas 12 competências. Mas a gente não apresenta assim, primeira, segunda, terceira e quarta. Nós apresentamos 6, né, que seriam importantes para reflexão e 6 que são importantes que ele pode potencializar. Por exemplo, liderança, por exemplo, empreendedorismo, por exemplo, uma série resiliência e assim por diante, tá? Então, quando ele pega todas essas 12 competências, no final, ele vai olhar e falar, nossa, eu preciso refletir sobre isso. E aí é o lado que eu acho muito legal, né, de você, professor, poder trabalhar o aluno e poder potencializar o aluno para que ele tenha realmente uma vida maravilhosa e uma vida plena em torno desse processo. Legal? Então, vamos lá. Né? Você já foi cadastrado, você tem acesso ao portal, lá você tem o acesso ao game, lá você tem os infográficos, você tem o ranking, você tem os dados e principalmente troque a sua senha, que é a sua senha original. Né? Agora estamos num ponto importantíssimo, o envio da planilha específica. Você tem que apresentar 35 alunos, ou seja, 35 alunos e você tem que ter um nome e um e-mail válido. É importantíssimo que o e-mail seja válido para trocar informações com o game e algumas informações que a gente tem que passar para o aluno, né? As inscrições serão até a data marcada pelos gestores. Você recebeu o e-mail e essa data é importante que você cumpra. Por quê? A partir dessa data é que nós vamos estar trabalhando 6 semanas, todo mundo junto. Então, enquanto alguns não apresentam, ou melhor, enquanto todos não apresentam, a gente procura não começar, né? E aí chega num limite em que alguns acabam ficando para trás e depois temos aí alguns problemas sérios para poder continuar. Bom, uma das dúvidas que aparece aqui é o seguinte, na minha unidade, por exemplo, eu não tenho 35 alunos disponíveis, eu não tenho como trabalhar 35 alunos, minha unidade é muito pequena, então o que você faz? Você faz uma solicitação por uma redução do número de alunos, o grupo gestor, né, que está aqui no departamento pedagógico, vai solicitar aos gestores uma redução nesse número, se ela for autorizada, ótimo, e aí o pessoal retorna essa informação para você e retoma os trabalhos a partir desse novo número de alunos, tá certo? Bom, para você acessar o site www.conexãopdq.com.br e aí você vai ter um pontinho aqui em que essencialmente você vai clicar e entrar no portal, como você vai ver comigo agora. Então esse aqui é o site conexãopdq.com.br que você acessa. No site você pode clicar aqui, acesse o jogo, vai aparecer para você aquela área que eu te disse, que é a sua área de membros, aí você entra nessa área. Obviamente aqui você tem então tudo aquilo que eu falei para você, né? Então você pode vir aqui, ó, jogo download, ver como é que funciona o jogo, então estão aqui as possibilidades para você trabalhar, tá certo? Ó, vamos voltar aqui. Tá? Você pode vir aqui igualmente, né? Trabalhar aqui pontos e vidas, você pode trabalhar o ranking, então aqui você vai entrar, você vai interagir com o ranking, também é bem legal, né? Aí vamos voltar aqui, você vai interagir com o seu ranking, ou seja, de maneira que você vai estar trabalhando todos os processos. Mas eu queria te mostrar é que você pode vir aqui, no caso eu tenho um menu aqui de administrador, trabalha com desenvolvimento, com tudo, mas você pode clicar aqui em infográficos, né? Então olha que legal, se você clicar em infográficos, ele vai direto para os infográficos, e é isso que eu queria falar com você agora. Então veja só que legal, ó, aqui estão os infográficos, tá certo? Se for no seu computador aparecem vários, né? E você vai ter que selecionar um infográfico e você pode ver um por um, trabalhar com eles, trabalhar isso em sala de aula. Olha, esse aqui é um que eu gosto bastante, né? Bem legal. Então esse infográfico aqui é um infográfico que trabalha, olha que interessante, né? A temperatura do corpo em função de uma série de reações, né? Então, por exemplo, quando você está alegre, como é que está o seu corpo? Quando você está com medo, como é que está o seu corpo? Então você pode acessar isso com eles, jogar isso, pumba, num telão.
conversar, né? Por que quando você tem medo as pontas dos dedos ficam geladas, né? Ou seja, quando dá depressão, por que a pessoa fica mais fria? Ela sente essa vontade de ficar encolhidinha, porque ela está com o corpo frio. Então, ela, assim, rouba a temperatura do corpo, é muito legal todo esse processo. Então, isso aqui é muito interessante. Aqui tem um ciclo básico. Então veja, você pode, né, aí termina falando aqui um pouco sobre o álcool, então você pode com um infográfico desse, por exemplo, é uma aula inteira, né? Ó, vou fechar aqui e voltar, por exemplo, ó, eu tenho um infográfico aqui que fala sobre uma pirâmide, né, alimentar, essa pirâmide foi proposta por Harvard, a pirâmide de Harvard é bem legal, você também pode trabalhar, quer dizer, não é só as questões ligadas à droga, mas ligadas, como a gente sempre fala, né, a tudo aquilo que envolve as dimensões, né, da sua vida. Então, seja ela social, intelectual, aqui nós temos as 8, as rodas da saúde que a gente já trabalhou, aqui um aprendizado de longo prazo, como é que você trabalha a sua história. Então, isso é bem interessante, né, mostrar para o aluno que ele tem uma história para cumprir e que nesse momento, talvez que ele esteja aí com tantas dificuldades, as escolhas agora podem comprometer as escolhas futuras, né? Aqui, por exemplo, olha, fala sobre os 2 hemisférios do cérebro, direito e esquerdo, também é bem legal. Então tudo isso que você já viu, inclusive, eu falei na minha disciplina, nós temos colocado nas disciplinas, agora vai aparecer nos infográficos de uma maneira bem simples, o aluno vai lá e responde, mas a ideia é gerar interesse no aluno para que você possa então pegar esse interesse, trabalhar tudo isso e chegar num curso extraordinário, numa praxis maravilhosa e cumprir aí toda essa fase do game, certinho? Bom, voltando então, vamos lá. Clicar exatamente na parte do download, aí você vai ter 3 opções de download, e aí eu peço para você tomar muita atenção. Esse primeiro trata do celular do aluno, né? Ou seja, o aluno tem que ter um celular, só funciona Android, tá certo? Ele vai baixar no celular Android e vai jogar no celular Android, ok? Agora, tem uma segunda telinha aqui que é a melhor opção. Agora, essa opção não deixe para a última hora, não coloque todos os alunos no laboratório e vá querer fazer, não vai dar certo, eu estou avisando. Ou seja, o que é que você faz? Primeiro você pega um técnico, pede para ele baixar e pede para ele instalar nos computadores e fazer o teste. Por quê? Tem alguns computadores que não têm memória suficiente, tem alguns computadores mais antigos que não trabalham com alguns aceleradores, com as placas não dão conta, então ele vai instalar e vai ver, não, esse aqui funcionou, a versão do Windows, e obviamente estamos abertos aí, o pessoal todo, para dar suporte para você, você vai teclando, vai solicitando suporte e o pessoal vai fazendo. Ó, da mesma maneira, cuidado, né? Porque assim, o aluno pode jogar com o celular dele, com a banda dele, na casa dele, e é muito legal. Ele pode jogar na escola, acessando, e todo mundo acessando. Agora, se você colocar de repente todo mundo no laboratório, a banda for pequena, todo mundo acessando ao mesmo tempo, vai cair. Então aí, se você não vai trabalhar no horário de aula, marque no contraturno, trabalhe com grupos, 4, 5 alunos, monte uma agenda, ou seja, tem que ter uma dinâmica para funcionar. E existe uma opção que é igualmente interessante, mas assim, só em caso de urgência, porque fica muito pesado, porque o jogo é muito legal. E aí, na maioria das unidades, a banda não é tão legal, entendeu? E aí não consegue acessar e depois falar, ah, não funciona. Olha, funciona, né? E a gente tem, assim, o último encontro que teve agora, assim, professores, no mínimo, 70% dos professores caminharam com seus alunos. Professores fizeram defesa de tese em torno do desempenho dos alunos, em que os alunos fizeram. Então, não adianta chegar no final e falar assim, ah, os alunos não conseguiram acessar. Essa desculpa não cola e não pega, né? Você tem que encontrar uma maneira de trabalhar isso com os seus alunos, tá certo? Seja aí no web trabalhando, no celular trabalhando com o aplicativo Android, seja baixando aí no caso o executável, que é a melhor opção, tá certo? Seja você usando a web, que é a opção mais delicada, e tome muito cuidado, tá certo? Bom, retomando então, já falamos aí sobre como funciona, o que você precisa fazer, das questões das listas, como acessar, como funciona o jogo, o game, todo o processo. Então agora nós vamos passamos pelos infográficos, que é o coração de tudo isso, né? E vamos entrando agora já para os momentos finais, né? Então veja só, dicas e informações. Vamos lá? Observações importantes, né? Que são as perguntas mais feitas, né? Então, primeiro, inscrever jogadores no game é obrigatório? É. Sem inscrever jogadores no game, você não tem a certificação, porque você não tem a praxis, e a praxis está associada a 2 disciplinas, tá joia? Depois,
Quando serei matriculado no game? Se já está matriculado no game, nós já passamos por essa pergunta e por essa prática, né? Quando conhecer a dinâmica do game? Você já deveria estar conhecendo, mas por que coloquei essa pergunta de novo? Pega um aluno, Fradinho, eu não sou um gamer, eu tenho dificuldade, eu não consigo, por mais que eu queira, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã, fica tranquila, pega um aluno que ele sabe tudo disso, né? Instala num celular e coloca lá, ele vai jogar. Aliás, quer ver? Vamos rodar? Vou pegar ele no celular para você ver. Voltando então agora, estou gravando, fazendo ao vivo aqui para você ver, vim aqui, cliquei, Egodal, aí ele já vai acessar, então ele está acessando, acesso restrito, tá certo? Você tem que ter login e senha, no caso eu acesso com o Frade, mas tem que ser um e-mail válido do aluno, aí você clica aqui em acessar, ele vai carregar os dados, aí olha que bonitinho, tá certo? Bom, aqui você vai jogar, né? E você pode escolher entre fácil, médio, difícil. E obviamente escolha o fácil, cuidado, né? Não vai escolher o difícil se você não sabe jogar. E aqui você tem um personagem, então você pode jogar com a Cíntia, que é essa personagemzinha que tá aqui, ou com o Pablo, que é um outro personagem, e duas que são mais infantis, a Angélica, né? E o Denis, que são outro personagem aqui mais infantil, tá certo? Esses são os personagens da Egotown, tá joia? Uma vez selecionado, você avança e aí você cai nas fases. Aí você tem que escolher uma dessas fases. Então aqui nós temos 18 fases. Eu joguei todas, né? Mas vamos escolher essa fase 2 e vamos entrando na fase. A hora que eu entro na fase, eu vou cair exatamente dentro do ambiente. Uau! E os dementadores já começam a me atacar. À medida que eles vão me atacando, eu posso pular, tá vendo? Ou abaixar para fugir deles. Aí, ó, abaixei, fugi, consegui. Aí vai indo, opa, esse aí me pegou. Ó, encontrei aqui, vou clicar, vou ter aqui então uma pergunta e diante de uma situação fácil ou difícil, mantenha calma. Falo o que eu penso, assumo as consequências sem medo de me arrepender. É óbvio, a intensidade que eu vou dar com que isso ocorre na minha vida, no meu dia a dia, é que vai compor o meu estilograma, no caso, 8. Aí, obviamente, esperar, a internet vai, a internet vem, ou seja, guardei essa informação e ganhei uma vida. Essa é a dinâmica do jogo. E lá vem Dementador, que me pegou de novo e deu mais um dano e perdi mais pontos, tá certo? Agora o Química D, aí passou. Ele não me pegou, consegui fugir do Química D, mas eu vou voltar lá, eu vou voltar e vou, opa, baixei, não deu, mas vou voltar, consegui voltar e agora eu vou tentar atacá-lo. Então veja, eu posso atacar o Química D. E se eu derrotar o Química D, cada um deles que tem nessa fase, eu vou ganhando pontos, tá vendo? Ó, não vou ficar muito. Ó, tinha aquele U também, aquele imã, que eu ganharia aí alguns pontos e vidas, né? Não peguei, ó, esse aqui eu vou pegar, lá, atenção, não peguei por causa do Química D ali. Opa, outro dano e não pulei. Olha lá, peguei, opa, agora vou correr, fugir, aí consegui. Tô andando aqui e tô procurando o que agora? Tô procurando um balão que tem um infográfico. Passou um satélite que tinha um infográfico, aí passou outro e outro dano, e ele poderia ter pegou outra pergunta ali também, e outro dano, mas tudo bem, eu tenho certeza que eu vou chegar até o final. Encontrei! Ah, consegui! Peguei aqui, cheguei no infográfico agora eu vou responder a pergunta. Errou! Se você errou, então agora vai ter que começar de novo. Não, você ainda está no jogo. O que você só começa novamente quando você perde todas as suas vidas, e no caso aqui eu estou enfrentando o chefão, e o chefão que está aqui, que é mais difícil, me derrotou, né? Game over para o meu personagem, começo de novo no mesmo nível. Muito legal, vamos voltar então. Vamos lá, retomando e finalizando, quantos jogadores terei que escrever para acompanhar o tutorial? 35. Se você não tiver os 35, por problemas na sua unidade, entre em contato conosco, ok? E vamos lá então. Aí eu tenho aqui mais uma, como fazer o acompanhamento dos jogadores? Exatamente pelo ambiente que você viu, você vai lá e pega a sua turma e vê quem está jogando, quem não está jogando, tá certo? Também pode fazer pela plataforma. Qual a evasão máxima para receber a certificação? Máxima 40%, tá certo? Fradinho, legal. E se eu não finalizar as atividades obrigatórias, né, mas mantiver o nível de evasão, receberia algum certificado? As atividades obrigatórias, como ditas, são obrigatórias, é a pós-graduação, a universidade que realmente, a faculdade que pede, você tem que ter o desempenho das disciplinas. Então não dá para fazer uma nem outra, todo o trabalho aí tem que ser feito de uma maneira bem organizada, bem dinâmica, ok?
Bom, e aí finalizando com vocês, espero que as dúvidas, né, realmente tenham sido sanadas. Qualquer dúvida que você ainda tenha, entre em contato conosco. Já sabe, entre em contato com o grupo, o setor pedagógico, que pode estar te ajudando. Se você tiver algum problema com o número de alunos, entre em contato com a gente, ou seja, procure sempre estabelecer uma relação rápida. O pessoal aí dentro da velocidade que a gente consegue, né, desenvolver, e dentro aí do número de alunos, né, da demanda que a gente tem aí, porque às vezes tem dia que, por exemplo, passa uma semana, ninguém pergunta literalmente nada. E tem semanas que a gente tem aí, nossa, é uma loucura. Então, principalmente nessa época em que a gente vai estar também cadastrando os alunos, tá? Então você pode mandar o seu e-mail, né? Se você viu que não teve resposta, manda um outro e-mail, mas não desiste não, tá certo? Vai lá, faça o seu melhor trabalho, e eu tenho certeza, gente, que com mas absoluta convicção que nós vamos transformar a vida de muitos alunos, de muitas pessoas, se não num curto prazo, num longo prazo, porque isso vai ficar guardado no coração e na alma desses alunos, gravado com você, inclusive junto. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.